Pai querido, obrigado porque é um privilégio estar na Tua presença e poder ser um instrumento do Senhor na hora de trazer a Tua palavra. E eu sei, Senhor, que Tu estás aqui nesse lugar e que quando o Senhor fala e nós ouvimos e aplicamos a Tua palavra, nós não saímos da mesma maneira. E eu te peço, usa a minha vida mais uma vez, Espírito Santo, porque eu estou me dispondo a ser um instrumento Teu, mas eu sei que quem vai agir, quem vai falar, quem vai operar é o Senhor. E Deus, eu te peço, Espírito Santo, encontra nesse lugar corações abertos para ouvir, para aplicar, para praticar a Tua palavra, e também aqueles que estarão assistindo pela internet, no nome de Jesus, que o Senhor venha tocá-los, e que não seja em vão essa palavra, em nome de Jesus. Se você crê, dá uma salva de palmas a Ele. Let's go! Queridos, nós estamos numa série de mensagens aonde estou falando sobre milagres, porque eu acredito que todos nós ou precisamos de um milagre, ou queremos viver um milagre em nossas vidas. Como eu tenho dito em mensagens anteriores, há dois tipos de milagres. Repita comigo: milagres para necessidades básicas e milagres para realizações de sonho. Eu falei isso no último culto. Hoje eu não tenho mais necessidades básicas, mas eu quero comprar um estádio para a igreja. Então, existem necessidades básicas e necessidades para realizações de sonhos. Então, essa mensagem, ela faz parte de um livro que eu estou escrevendo, que eu vou lançar no ano que vem, chamado Milagres, Mudanças Internas, Resultados Eternos. Esse livro vai estar disponível só o ano que vem, lá no meio. Mas já estou escrevendo seus capítulos. Você tem um privilégio de estar ouvindo antes. Mas também quero te convidar a entrar no YouTube, se você quiser ouvir as mensagens anteriores. Entrar no Bola de Neve, no canal do Bola Oficial, e ir lá na playlist do Bola Curitiba. Tem várias mensagens que são... Essa aqui é a sequência daquelas que estão lá. Amém? Vamos lá então. Quem está preparado, diga amém bem alto. Lá no fundão, amém? Lá em cima. Na internet. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Pastor, eu não trouxe Bíblia, nem no celular, não tem problema. Nos telões laterais, os textos vão estar sendo reproduzidos, tá? Se você trouxe, pega aí para você riscar a tua Bíblia, teu caderninho. Se você trouxe no celular, só não fica no WhatsApp, amém? Tem um dispositivo aqui na igreja, e quando ela percebe esse dispositivo, que o seu celular liga no WhatsApp, ele manda um vírus. Mas depois sai o vírus, tá? A gente faz a cura interior e sai. Lucas 17, versículo 11. Posso ler? Segura aí, recruta. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando do glória. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Ué, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Pergunta para o irmão do lado: onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Queridos, eu quero até as 3h15 da manhã, agora é horário de verão. Você não deixou eu terminar antes de falar, eu quero estar dormindo até as 3h15 da manhã. Mas eu quero nesses 40, 50 minutos estudar esse texto com vocês, amém? Porque é um texto que pode mudar nossa história, e se você aplicar ele na tua vida, você vai ver alguns milagres acontecendo. Versículo 12 diz: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse milagre é que esse milagre não começou com uma atitude de Jesus, mas ele começou com uma atitude dos leprosos. Jesus estava apenas caminhando, e ao entrar numa aldeia, saíram, repita bem alto, saíram a um encontro. Então eram 10 leprosos que tomaram uma atitude. Agora,
O que nós não vemos escrito aqui, mas precisamos entender, é que eles não saíram simplesmente. Fala para o irmão do lado, oh, alô? Fala assim, eles eram leprosos. Então a gente lê como se um leproso, como se uma pessoa que torcesse para um time ruim, tipo Corinthians, estivesse saindo andando, né? Tô brincando, vamos lá. Gente, eles eram leprosos. A gente precisa entrar nesse texto aqui para entender. Por quê? Na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível e, repita comigo, incurável. Desde o momento em que a pessoa era constatada como lepra, o leproso ele ficava privado do convívio de outras pessoas e eles ficavam num lugar isolado. E o Novo Testamento nos mostra a situação dos leprosos e a sua vida, porque era uma vida afastada das pessoas. E eles muitas vezes tinham que viver em cavernas, em lugares longe, escondidos. Interessante também que se um leproso quisesse andar e chegar perto de uma pessoa normal, ela tinha que andar com um sininho, batendo e tocando assim, ei, eu sou leproso, eu estou chegando. Em outras palavras, era uma situação humilhante, eles passavam por momentos de humilhação, eles eram considerados pelo judaísmo pessoas impuras, e com soluções, e com situações que não havia soluções para isso. E além do mais, hoje a lepra é conhecida como hanseníase e tem cura. Mas na época, como eu já falei, não tinha. E chegava ao ponto de apodrecer pedaços do corpo das pessoas. Então, quando esses leprosos se levantaram, eles tiveram que ter uma disposição fora do normal. Agora pergunta para mim, disposição para quê? Primeiro, para vencer as dores. Nós não sabemos o estágio que essa lepra estava. Não fala aqui que estágio. Mas se de repente não tivesse dores externas, tinham as dores internas, por causa da vergonha que eles eram para a sociedade. E em todos os casos, eles tiveram disposição para vencer dores, porque eles buscavam um resultado, eles buscavam um milagre. A pergunta que eu te faço nessa noite é: quais são as dores que estão te impedindo de agir? Externas ou internas? Quais são as dores que estão te impedindo de dar o primeiro passo, de levantar, de ir até onde está a sua cura? Quais são as dores que estão te impedindo de sair de onde você está e ir até o lugar da tua promoção ou do teu milagre? Quais são as dores? Pergunta para mim assim, pergunta nada, eu esqueci o que eu ia falar. Mas eles também tiveram que ter disposição para, repita-se bem alto, vencer as limitações. Nós não sabemos como estavam os membros desses 10 leprosos. Saudáveis, eles não estavam. Isso a gente pode saber. Mas eu não sei como estavam. Só que quando eles ficaram sabendo que alguém, nesse caso Jesus, poderia trazer a solução para suas necessidades, eles tiraram forças de onde não tinham. Pergunta que eu te faço nessa noite: quais são as limitações que você tem permitido te impedir de agir? Limitações financeiras? Más notícias? Eu creio que não há desculpas quando o assunto é limitação. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Repita comigo, não há. Mais forte, não há impossíveis para Deus. Então, se as suas limitações são financeiras, cara, o que falar desse texto aqui, Ageu 2, versículo 8, minha é a prata, diz o Senhor, e meu é o ouro. O que dizer desse texto, Salmos 37, versículo 4 e 5, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aí você pode dizer assim, pastor, isso não funciona comigo. Ok, mas eu te faço uma pergunta, você tem dado tempo ao tempo? Porque eu sei o que é ler esse texto e dizer assim, Deus, eu não estou vendo nada para poder me agarrar na minha frente, mas eu vou continuar te agradando e um dia isso vai mudar a minha história. Eu sei o que é viver isso. E é interessante porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você virá encontrá-los novamente. Então, o que o texto está dizendo é que tem hora que você tem que agir, você tem que acreditar, mesmo que tudo diga não, mesmo que não seja no seu tempo e na sua hora. Em outras palavras, mesmo que a tua cura demore, mesmo que o teu milagre demore anos,
você precisa se apegar que Deus é o Deus que promete e cumpre. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É por isso que nós precisamos cuidar daquilo que entra na nossa mente. Eu vou falar sobre isso um pouquinho, mais sobre isso ali na frente. Não na frente da igreja, na frente da mensagem. Mas é interessante, porque talvez as suas limitações são as más notícias. Pastor, você não sabe o que eu ouvi de um médico. Você não sabe o que eu ouvi do meu advogado. Você não sabe o que eu ouvi do meu sócio. Você não sabe o que eu ouvi da minha esposa. Tudo bem. O que dizer esse texto? Salmo 112, versículo 1 e 7. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, se alegra nos seus mandamentos. Versículo 7, ele não se atemoriza das más notícias, porque o seu coração é firme, confiante em Deus. Fala para o irmão do lado, não há limites, quando o assunto é Deus. Sabe, amados, não existe desculpas, porque Deus tem todas as respostas. A questão é que nem sempre nós entendemos essas respostas. Agora, eu quero falar algo que muitas vezes é criticado quando eu falo isso na internet, mas é uma verdade. Fala para o irmão do lado, você não precisa entender, você tem que crer. Porque quando a gente quer entender o agir de Deus, nós acabamos perdendo um tempo desnecessário para uma coisa que nunca vai acontecer. A Bíblia diz em Romanos 9, versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Amado, se Deus quiser te responder, ótimo, e Ele responde sim ou não? Muitas vezes sim. Mas muitas vezes você vai passar por situações que você vai dizer, eu não entendo, e Ele vai dizer, filho, eu vou te curar, não tenta entender agora. Ou talvez você nunca vai entender o porquê, mas saiba, eu sei de tudo, meu irmão, Deus nunca erra, Deus nunca perde, Deus é Deus. Dá uma salva de palmas para Ele, amém? Então vamos lá, o que te impede de agir? Tem uma frase que, se você quiser copiar e colocar aí nas suas redes sociais, vai te ajudar a ter uns likes a mais. Fala para o irmão do lado, a menor distância entre você e o seu milagre é a decisão de dar o primeiro passo. Amém? Eu falo isso porque esses leprosos também tiveram disposição para vencer a ótica natural das situações. Então, mais uma pergunta, o que você está vendo, o que está na sua frente, que te impede de dar o primeiro passo? Mateus 6, 22 e 23 diz, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Já disseram por aí que o olho, aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Então dá para entender que aquilo que eu vejo tem o poder de trazer sentimentos ao meu coração. Se aquilo que eu não vejo não traz nada, o que eu vejo tem o poder de trazer. Quem está entendendo? Então é exatamente por isso que a Bíblia diz em Salmo 101, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Sabe por quê, queridos? Os nossos olhos são como janelas. E se eu fizer uma pergunta para você, o que você está vendo pela janela da tua vida? Paisagens inspirativas, quando você abre a janela, quando você abre os olhos, o que você está vendo? E aqui eu estou falando de olhos espirituais também. O que você está vendo? Situações que te trazem fé, situações empolgantes, ou a visão do inferno? Por que a visão do inferno? Porque a Bíblia diz que uma das características do inferno é que lá, quando as pessoas chegarem, elas vão ouvir choro e ranger de dentes. Está falando de morte e dor. Tem gente que quando abre os olhos espirituais só vê isso. Só vê situações onde tudo está morrendo, onde tudo está se deteriorando, onde há dor. Agora, quando você consegue olhar o que realmente vale a pena, você consegue enxergar a esperança onde humanamente não há. Já disseram que a esperança é a última que morre. Se você tem uma sogra chamada Esperança, misericórdia. Né? Disseram, puxa, a esperança é a última que morre, tudo bem. Mas, e quando ela morre? A sogra? Não, a esperança. E quando ela morre? Já que é a última, faz sentido que já vai morrer um monte de coisa na tua vida? Vai morrendo, 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 a última coisa que morre é a esperança.
O que isso mostra? Uma pessoa morta por dentro, uma pessoa que não consegue acreditar, uma pessoa que está esperando a morte, como esses leprosos estavam. Salmo 115, versículo 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região de silêncio. Quanta gente morta espiritualmente, tentando buscar forças, e alguns dizendo: não aguento mais, chega, eu estou na igreja porque é a coisa certa a fazer. Ou talvez você nem esteja na igreja, está na internet assistindo. Sabe, amados, nós temos o controle da janela da nossa casa, ou seja, dos nossos olhos, e nós podemos fechar as cortinas ou escancará-las. E é exatamente o que nós vemos nesses 10 leprosos, porque uma decisão deles mudou a história, uma decisão de saírem da onde estavam, uma decisão de darem o primeiro passo, uma decisão e uma disposição de vencer as barreiras naturais. Quem entendeu até aqui diz amém. Eles olharam para o lado, só tinham leprosos, mas eles olharam para fora, pela janela da vida deles, eles olharam e ouviram sobre um homem que estava curando leprosos, e eles tiveram disposição para olhar para o lado certo. Aí, se a gente continuar a ler o texto, Lucas 17, versículo 12 diz: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos leprosos? Não entendi. 10 pessoas que saíram ao encontro de Jesus. Só que um lugar que vivia leprosos é um lugar que vivia, aliás, aonde eles estavam era um lugar que viviam bastante leprosos. Eu acredito, não está na Bíblia, mas eu acredito que havia mais leprosos ali. Tudo bem? Então, posso dar uma de Helmas Airline, viajar na maionese? Posso? Lá atrás, posso? Estava todo mundo ali, primeiro, envergonhados, porque ser leproso naquela época era uma vergonha. Você não podia esconder. Se você fosse andar na rua, tinha que pegar um sininho e tocar. Todo mundo fazia assim, ó, opa, leproso, leproso, não toca. Todo mundo ali desgostoso com a vida. Afinal de contas, foram expulsos do convívio da sua família, estavam num lugar que só tinha gente doente e esperando pela morte. De repente eles ouviram uma notícia: galera, estão falando aqui, ó, que tem um cara que está curando as pessoas, vamos lá. E eu acredito que nem todo mundo recebeu essa notícia de uma maneira entusiástica. Eu creio que muitos ouviram ali e disseram: ah, tá bom, mais um profeta, mais um cara querendo aparecer. E dos 10, a pergunta aqui é: quem foi o primeiro que levantou a bola e disse assim: vamos lá, cara, quem sabe vai ser hoje? Talvez alguém tenha gritado: cala a boca, cara, você é um leproso, espera a morte, fica aí, meu, você já acabou com a tua vida, fica aí. Mas eu consegui enxergar esse primeiro cara dizendo assim: tudo bem, pode ser só um homem, pode ser um charlatão, pode ser um mentiroso, mas e se não for? E se for verdade? Eu vou tentar. Ei, eu vou tentar, quem vem comigo? Grita bem alto assim: quem vem comigo? Eu consigo ver esse cara gritando, e de repente um: ah, eu vou. O outro: ai, eu vou. O outro: me ajuda que eu vou também. E se reuniram ali em 10. Eu vejo um homem, repita comigo, isso aqui é importante, anota também. Você consegue falar e escrever? Então vamos lá. Então, repita assim comigo: um homem cheio de fé, contagiando um lugar cheio de morte. Qual é a lição? É que isso é exatamente o que Deus espera de nós. O inimigo tem guiado as ações desse mundo, querido. Olha quantas coisas erradas estão acontecendo. Olha quanta coisa feia, fora de ordem. Você já parou para pensar como é que Deus se sente ao ver as coisas que nós estamos vendo na televisão? Você já se colocou um pouquinho, Deus? Como é que o Senhor está vendo isso? Nós não estamos diferentes dos dias de Noé. Os homens são maus, inverteram totalmente a ordem natural das coisas. E o pior é que tem gente achando bonito ser feio. Estão aqui? Nessas horas, onde a maioria está olhando para a TV e vendo destruição, onde a maioria está sem esperança, esperando a morte. Ah, vamos vivendo, que é isso aí mesmo. Deus está procurando aqueles que sejam influenciadores
Deus está procurando aqueles na sua igreja, e aqui no Bola de Neve Curitiba, pessoas que estão no mesmo lugar que a multidão, vendo as mesmas coisas, mas dizendo: gente, vem comigo, quem vai comigo? Deus tem uma solução para a gente, vamos levantar daqui, há esperança para nós. E será que Ele vai encontrar alguém aqui? Quem é você? Pergunta ao irmão lá, quem é você? Se ele falar uma legião, já chama a intercessão, tá? Quem é você? Aquele que está esperando se despedaçar tudo do seu lado, ou aquele que está conseguindo ver uma saída e dizer: ei, família, vamos orar para aquela saída, tem uma solução para nós, há um Deus que cuida da gente, vamos para lá. Então aí você diz: pastor, aonde está a saída? Salmo 121, versículo 1 e 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os e a... Sabe o que esses 10 leprosos viram? Repita comigo bem alto. Eles viram uma oportunidade. Quantas oportunidades bateram na sua porta, meu amado e minha amada, e você não deu nem bola? Cutuca o irmão do lado e fala: acho que ele está falando com você. Quantas oportunidades bateram na sua porta? Eu vou te contar uma história, pena que não vai dar tempo. Fazia tempo que você queria dizer né? E não conseguia. Vamos lá então. Eu trabalhei uma época aqui em Curitiba num posto de gasolina. Quando eu mudei para cá, 94, 95, e eu trabalhava na loja de conveniência no posto. Conheci o gerente, um amigo meu morava no mesmo apartamento que a gente. Éramos em 4 no apartamento. A mãe dele ligou e falou: filho, a gente não consegue mais sustentar você em Curitiba, você vai ter que voltar ou arrumar um emprego. E ele estava fazendo o curso de comissário de bordo. E era um curso legal, mas era um curso que ele não conseguia, ele tinha limitações no horário, porque puxava bastante o curso na época. E aí ele me falou e eu arrumei um emprego para ele no posto. Um dia de trabalho, no outro dia ele não foi, fui perguntar para ele. Falei: cara, e aí? Ele falou: meu, eu não estou estudando para ter que lavar banheiro de posto. Eu falei: cara, eu também não. Só que eu aproveitei uma oportunidade. E eu estou aqui. Os anos passaram, hoje eu não lavo o banheiro de posto, eu uso o banheiro do posto. Eu sou o cliente. Na época, não. Só que eu aproveitei uma. Eu fico pensando na minha história com o skate. Me manteve nos eixos, eu não quis experimentar droga porque eu queria ser campeão mundial, então eu ficava direto treinando. Me apresentou a minha esposa, né? Fui fazer uma apresentação de skate e ela estava na ladeira no dia. E aí depois começamos a namorar, nos casamos. Me aproximou do apóstolo Rina, que se tornou meu pastor, porque eu fazia campeonatos de skate no Paraná. Ele ficou sabendo e ele falou: cara, eu preciso de alguém que leve no peito, que tenha fé para fazer coisas diferentes. Estou falando para abrir uma igreja com o nome de Bola de Neve, quando ela não era o que é hoje. E aí, me ligaram, ou seja, eu aproveitei as oportunidades que o skate me deu, e que muitas pessoas disseram que era coisa de vagabundo, que era coisa de moleque, que não era coisa de Deus. Quantas oportunidades vêm na tua frente e você não abraça porque você prefere ouvir o que os outros estão falando do que entender que é uma oportunidade que vem dos céus. Gente, vocês estão aqui ainda? Oportunidades, repita comigo, as oportunidades. Gente, forte, vamos lá, as oportunidades nem sempre vêm com a melhor embalagem. Às vezes você acha que a embalagem vai vir bonitinha, né? Uma oportunidade. Não, esse é Papai Noel, vamos lá. Eu sou a oportunidade. Me abrace. Oportunidade, eu vou te abraçar. Posso te contar que nem sempre as oportunidades vêm de um jeito bonito? Posso te provar na Bíblia? Quem lembra de Davi? 4 pessoas. Vocês não leem a Bíblia, gente? Quem lembra de Davi? Qual é o nome do cara que foi a promoção para Davi? Golias. Ele era bonito, né? Parecia o Antônio Bandeiras. Vinha com cabelo assim, tipo o Ronivon. Quem é na época do Ronivon? Meu amor é cachoeira. Tem irmã chorando. Irmã, calma. Pastor, como é que você sabe disso? Minha mãe, meu Deus, era Deus no céu, Ronivon cantando e Rivelino no Corinthians. Ela não entendia nada de futebol, mas o Rivelino tinha um bigode.
Vamos lá. Onde eu estava antes do Ronivon chegar? O gigante não era igual ao Ronivon. Bonitão. E aí, Davi? Vamos fazer um rola de jiu-jitsu no chão? Não foi assim. Como é que você prova para mim que ele não era assim, hein? Um galanzão? A Bíblia diz que o exército todo teve medo de brigar com ele. Ninguém tem medo de brigar com um cara bonitão, tipo o Mortandela, né? Fica em pé, Mortandela. Olha aí, ó, o charme. Nem todo mundo. Gente, o cara era um guerreiro, devia ter um monte de cicatriz de guerra, devia ser forte, a Bíblia fala que ele estava com uma espada e um escudo gigantesco. Vocês estão aqui? Mas era uma oportunidade. O exército inteiro ficou com medo. Davi falou, cara, você pode ser feio, mas você é a minha oportunidade, eu vou te vencer. Vamos lá? Quem lembra de José? Amém, estão lendo mais a Bíblia. A oportunidade veio para José quando ele estava, sabe, brincando com os irmãos. Nós somos irmãos e nos amamos. Meus irmãos, irmãozinhos. Foi assim? Tinha sido traído pelos irmãos, esquecido pelo pai, traído, sendo preso injustamente. Quando ele estava na cadeia, a oportunidade apareceu. Alô, aonde ele estava? Deu para entender que as oportunidades nem sempre são agradáveis? Mas se você estiver andando com Deus, você não vai olhar para a embalagem, você vai ver para a oportunidade. E, meu irmão, se você souber aproveitá-la, uau! Você sabe o nome de algum guerreiro do exército lá que teve medo do gigante? Sabe o nome de algum guerreiro que teve medo? E o nome do cara que se tornou rei? Você quer ser lembrado por aproveitar as oportunidades ou quer que ninguém lembre do teu nome? Qual é o nome do teu avô quando você for velhinho? Não sei. Meu irmão, eu quero que os meus netos, se Jesus não voltar antes, falem assim, cara, eu tive um vô sinistro. Não, é sério. E para isso, eu preciso aproveitar as oportunidades, só que eu não faço as coisas sozinho, você faz parte da igreja. Fala para o irmão do lado, aproveite as oportunidades. Amém? Por quê? Porque, repita comigo bem alto, todo milagre começa com as pequenas atitudes. Meu irmão, quantas pessoas têm sonhos, precisam de milagres, mas não querem dar o primeiro passo para alcançar esse milagre, não querem ir pelos humildes começos, não querem ter uma fé infantil, mas as oportunidades estão batendo na porta de todo mundo. Sábio é aquele que agarra. Vamos para frente, versículo 12 e 13. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram. Meu, isso aqui é muito forte. Repita comigo, eles ficaram de longe. Ficaram de longe. Que atitude. Por quê? Olha bem no olhinho da pessoa que está no teu lado. Dá uma olhadinha para ele. Eu não conheço a pessoa. Conheça, se de repente ele pode te dar um emprego ou apresentar seu futuro esposo. Fala assim, ó, sua necessidade não te dá o direito de achar que todo mundo é obrigado a te ajudar. Já percebeu isso? Quantas pessoas com necessidades, transferindo a responsabilidade para você, para os seus parentes, ou até para o pastor. Minha vida deu um monte de erro. Por quê? Porque o pastor não me deu atenção. Calma lá, cara. Não terceiriza a culpa, não. Tem pessoas que terceirizam a dor, terceirizam suas dificuldades. Uma das coisas que Jesus nos disse para que nós pudéssemos segui-lo era: pegue a sua cruz e siga-me. Fala para o irmão do lado, cada um tem uma cruz. Então, a sua cruz não te dá o direito de achar que Deus é seu escravo, que Deus é seu empregado. Sabe, vocês estão aqui, gente? Olha para mim, tem gente que acha que porque está carregando uma cruz, Deus tem que responder do dia para a noite. Fala para o irmão do lado, isso não vai acontecer. E quando você não entende isso? E quando você perde o senso de respeito e de honra? Cutuca o irmão do lado e fala, presta muita atenção. Quem está prestando, diga amém. Se você acha que Deus é teu empregado, você não sabe de nada. Porque quando você não entende isso, você perde esse senso de respeito, de honra. E esses 10 leprosos que eu estou falando aqui, eles tinham uma necessidade, tinham ou não tinham?
Vamos lá, vem comigo. Eles tinham ou não tinham? Mas eles tinham fé, tudo bem? Sim ou não? Tinham coragem para dar um passo e ir até Jesus, sim ou não? Saíram do conformismo, sim ou não? Mas eles não se aproximaram de Jesus. Eles sabiam quem eles eram. Eles gritaram de longe. Eles estavam dizendo mais ou menos assim: Jesus, nós precisamos do que você tem. Nós precisamos de uma cura. Mas nós sabemos quem nós somos. Nós reconhecemos a nossa posição. E o interessante é, olha para mim, gente, que tinha uma multidão seguindo Jesus. E ele para e responde esses 10 leprosos. Como é que ele ouviu esses caras? Versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse-lhes. Como é que Jesus consegue ver 10 caras que talvez não conseguissem nem gritar direito? Como? Pergunta para mim como. Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade... Ah, aqui está errado. Ou aqui ou ali está errado. Então repete comigo sem ler. Apaga lá. A humildade precede a honra. Eu vou te falar uma das coisas mais fortes nessa vida. Você não vai ficar triste comigo? Não? Lá no fundo, vocês não vão ficar triste? Deus não olha para a sua necessidade, meu querido. Que bege. Não olha para a sua necessidade. Então para que ele olha? Ele olha para a sua atitude diante da sua necessidade. Todo mundo tem necessidade na terra, tudo bem? Todo mundo precisa de alguma coisa, como eu falei, ou uma necessidade básica, ou para a realização de um sonho, tudo bem? Todo mundo tem uma necessidade. E esse aqui é o motivo, porque muitas pessoas recebem o que pedem de Deus, e outros não. Tiago 4, versículo 3 diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar em vossos prazeres. Queridos, Deus não é seu empregado. É por isso que esses leprosos falaram, Jesus, a gente precisa do que você tem, mas a gente vai ficar de longe. Nós somos leprosos, nós reconhecemos o nosso lugar. Isso se chama humildade. Deus ouve a sua atitude diante de uma situação difícil, não a situação em si, mas a sua atitude diante dele. E isso me leva a mais um texto, Lucas 17, 12 a 14, vamos continuar e quase acabando. Diz assim, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Vamos recapitular, saíram, tiveram atitude, eles talvez estivessem mal de saúde, mas tomaram uma decisão, tudo bem? Saíram ao encontro, quantas pessoas? Eles abriram mão do que eles estavam ouvindo do lado dos outros, os 10 saíram, ficaram de longe e gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los disse Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Como assim, cara? Vamos estudar isso aqui? O que a gente vê aqui? Uma necessidade, cura. Uma decisão, eles saíram ao encontro de Jesus. E uma resposta, repita comigo, uma resposta estranha. Jesus olha para eles e fala assim, me cura, Jesus. Beleza, vai se mostrar para o sacerdote. Quando você está necessitando de um milagre, você geralmente quer ver aquela situação solucionada, sim ou não? E quando os leprosos estavam atrás de Jesus, eles sabiam que Jesus já tinha falado para algumas pessoas, ser curado, e as pessoas eram curadas. E aí, eles vão atrás de Jesus esperando receber uma palavra dessa. E Jesus olha para eles e diz assim, vai se mostrar aos sacerdotes. Me pergunta assim, Biga, por que Jesus falou isso? Tem que ser forte, vai lá, para eu poder responder. 1, 2, 3. Só as irmãs. Só os irmãos. Claro, imagina os irmãos falando, Biga, cabra macho, amém? Cabra macho. Só os cabra macho. E engrossou até mais a voz. Vou te falar uma coisa muito séria. Olha, você tem que me ver, tá? Consegue ver mesmo com o brilho da careca? Sabe por que Jesus falou isso? Você sabe que Jesus é Deus, tudo bem? Não sabia. Tem que saber. Porque Deus sempre vê
as coisas antes do seu início. Ô pastor, agora eu fiquei bege. Deixa eu te contar. Esse é o padrão de Deus trabalhar. O Salmo 139 diz que antes de eu e você nascermos, Deus já escreveu todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, tudo bem? Então, quando você foi gerado, Deus olhou para você, você pode não querer viver nessa vontade, é decisão sua, mas isso não isenta o fato de que Deus tem uma história na tua vida. Deus olhou para você e falou assim, cara, vai chamar Biga. Eu vou usá-lo como pastor, vai ter um personagem infantil, vou usá-lo no meio da liderança, e um dia ele vai ter uma igreja maravilhosa em Curitiba, só com gente bonita, chamada Bola de Neve. Certo? Aí ele pega tudo isso e coloca num embriãozinho que estava sendo gerado. Ele viu o fim e colocou no... Quando Jesus olhou para esses caras e falou assim, vão se mostrar ao sacerdote, Jesus sabia que na época, quando o cara era leproso, ele tinha que sair do convívio social, tudo bem? Aí quando eles eram curados, se acontecesse de serem curados, eles tinham que ir até o sacerdote, mostrar para eles, o sacerdote examinava o corpo deles e dizia, pode voltar para o convívio da sua família, dos seus filhos, pode voltar para o teu trabalho. Eles precisavam de como se fosse uma autorização, para poder voltar, poder entrar na cidade e dizer, não sou mais leproso, estou curado. Tudo bem? Era um visto. Era um visto. Quando Jesus falou isso para eles, é porque Jesus já estava vendo eles curados. Vocês entenderam o que eu falei? Jesus olhou para eles falaram, precisamos de uma cura. Ele falou, vai se apresentar aos sacerdotes. Na mente de Jesus, ele já os via curados. Faltava o quê então? Eles acreditarem e darem os passos de fé. E o que move as mãos de Deus para um milagre que a gente precisa? Hã? Fé ou a necessidade? Claro que é a fé. Repita comigo bem alto. A fé tem o poder de chamar a atenção de Deus. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E eles simplesmente obedeceram. Então, guarda uma outra frase aqui, ó. Sua obediência pode destravar o seu milagre, ou a falta dela travar completamente o agir de Deus na sua vida. Vou repetir. Sua obediência pode destravar o seu milagre, ou a falta dela travar completamente o agir de Deus na tua vida. E eu queria te contar uma história. Vai dar tempo ou não? Em 2002, eu estava morando em Ponta Grossa e eu fui convidado a participar de uma igreja que tinha o nome de sorveteria, chamada Bola de Neve. E eu fui convidado a mudar para Florianópolis e começar uma igreja do nada. Peguei a minha esposa, meu filhinho de 1 ano, 2 anos, ele fez 2 lá, né? De 1 ano, mudamos para Floripa, colocamos o caminhão, os móveis no caminhão e mudamos para lá. Eu não tive visão nenhuma, eu não vi nada, eu simplesmente obedeci o meu pastor. 1 ano depois, ele nos deu uma direção para que nós fôssemos para Niterói, Rio de Janeiro. A Vivi teve uma experiência bem legal, mas eu não vi anjos, eu não vi a igreja de Niterói. E eu peguei metade dos móveis, porque metade tinha queimado, que Floripa é 220. Peguei a metade que sobrou, coloquei no caminhão e fui para o Rio. Obediência. 6 meses depois, eu costumo dizer nas palestras de liderança, eu conto um pouco essa história, eu sou muito urbano. Se eu tiver que escolher entre ficar numa casa com piscina e ir para a praia, eu fico na casa com piscina. Eu não sou muito da natureza. Né? Meus filhos na praia parecem bicho do mato, eles ficam nas pedras, com o pé para não pôr o pé na areia. A gente assim, vai dar um mergulho, podemos ir embora. A gente não gosta muito. Só que eu comecei a gostar desse negócio, ou melhor, gostar desse negócio de dar a tardezinha, dar um pulo na praia, mergulhar e voltar para casa antes de ir para o culto. Não é difícil se acostumar com isso, deve ser bom, né? Comecei a gostar, vocês sabem que eu ando de skate desde os 13 anos, sou profissional de skate, comecei a querer aprender a surfar. Cara, eu fico desesperado na água, quando eu saía da arrebentação, eu olhava para trás e falava, meu, o que eu vim fazer aqui? Quantas vezes eu entrei na água para pegar aula de surf e eu falava, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais entro. Eu fiz essas orações umas 3 vezes, a última eu cumpri, não entrei mais.
desesperador, não sou muito feito para isso. Aí eu comecei a gostar de entrar com os caras, comecei a pegar a manha de remar, de sentar na prancha, comecei a gostar do ambiente em Rio de Janeiro, e de repente eu ouço a notícia: você vai embora para Curitiba. Aí eu falei: tem praia? Tem. Barigui. Como é que é o nome desse parque aqui, Thiago? O Parque Náutico. Olha, vale. Na realidade eu falei assim para Deus: Deus, agora que eu estou gostando, agora que eu estou pegando amizade com os cariocas. Quem aqui tem um amigo carioca? Você sabe que carioca, para fazer amizade, você só precisa olhar para ele, né? Não precisa nem abrir a boca. Tem amigos até hoje por causa disso. Galera, gente boa. Comecei a ter um monte de amigo no Rio, e de repente eu fico sabendo que vou embora para cá. E eu estou meio orando, e eu estou no louvor da igreja, e eu fecho os olhos e eu tenho uma visão. Eu vejo um galpão comprido, cheio de jovens adorando a Deus, e uma voz me dizendo assim: calma aí, segura as palmas. A gente está no começo da visão, tem o meio e tem o grande finale. Aí, que é só na ressurreição, né? Só no arrebatamento, o grande finale. Até lá, vamos viver nos sonhos de Deus. Mas vamos lá. Onde eu estava? Você bateu palma antes da hora, irmão. Hã? Galpão! E aí uma voz me dizia: essa igreja vai ser conhecida pelo louvor. Só que eu estava lá no Rio ainda. Mudei para cá. Fui ali para a livraria Carisma, para trás da Carisma, não sei quantos pegaram essa época. Mudamos para o galpãozinho do lado, que não era comprido. Encheu. Só que a empresa de trás saíram e nos deixaram alugar o espaço deles. Nós quebramos a parede atrás do púlpito, jogamos o púlpito para trás. E aí um dia eu estou no culto, lotado de gente, eu lembro da visão, porque aí virou assim uma linguiçona, um culto, assim, um lugar comprido. Aí Deus falou: olha a visão. Eu, caramba, estou vivendo ela. E vivendo essa visão, eu comecei a ver um lugar 4 vezes maior, com um lugar alto em cima. E vocês sabem que esse lugar é 4 vezes maior do que o que a gente estava lá na Silva Jardim, e tem a nossa praça de alimentação em cima. Amém? Segura a palma. Agora tem gente se segurando. Aí, aqui, eu começo a orar, e algumas vezes, várias vezes, não é sempre, mas várias vezes eu fecho os olhos, e eu vejo gente me olhando aqui e em cima. Aqui está lotado, mas eu vejo, por isso que a gente tem essa pira de ir para um estádio. Então, o que eu quero te falar é que a minha vida não começou com as visões, começou com a obediência. E hoje eu consigo me ver onde eu vou estar daqui 10 anos. Mas essa visão sobrenatural de Deus começou porque eu aprendi a obedecer nas pequenas coisas. Aí, se você quiser dar uma salva de palmas, agora pode. Às vezes você quer viver coisas grandes, né? Eu queria tanto sonhar como você sonha. Eu queria tanto saber onde eu vou estar daqui 6 meses, como você sabe onde vai estar daqui 10 anos. A pergunta que eu te faço é: você está onde você deveria estar? Ou já abandonou seu posto? Você está casado com quem deveria estar? Ou já abandonou o barco da família? São nas pequenas coisas, queridos. Você está no trabalho que é para estar? Ou já mudou várias vezes o trabalho por causa de uma sonhada promoção que você está tentando fazer na tua força? Quantas pessoas não estão mais no trabalho que deveriam estar porque querem ser promovidas, mas não aguentam o tempo certo das coisas? Posso fazer a última pergunta? Você está vivendo na cidade que Deus te colocou, ou você quer, sei lá, mudar para os Estados Unidos? Lá eu vou ser feliz. Se Deus tem os Estados Unidos para você, lá você vai ser feliz. Mas se não é, você pode mudar, meu irmão, para qualquer paraíso terreno, você vai se sentir no inferno. Porque paraíso não é um lugar físico, paraíso é uma atitude interna. Pergunta para aqueles caras que fazem missões no meio do mato, onde não tem nem luz elétrica. Pergunta se eles querem voltar para a capital. Minha pau, eu estou no centro da vontade de Deus, eu como mal, mas eu estou aqui. Então, paraíso não é um lugar físico, é o centro da vontade de Deus para a tua vida. A pergunta que eu te faço: você está nele
Ou você está buscando um paraíso na tua força? Isso é sério. Por quê? Mais uma frase impactante para a tua vida. Geralmente, o lugar onde Deus tem para você é o lugar onde você mais vai ser atacado no começo. Quem está aqui? O lugar que Deus tem para você, geralmente é o lugar onde você vai ser mais atacado. Sua família, sua igreja, seu trabalho, sua cidade. Aí você diz, para você é fácil dizer, você é pastor, conhecido, troféu joinha. Eu falo do meu começo aqui em Curitiba, mas você não tem noção do que eu passei. Porque muitas coisas eu esqueço. Eu não quero ficar sofrendo coisas que eu já passei. Tudo bem? Mas eu sei os momentos delicados que eu passei aqui. Eu sei os momentos aonde dava vontade de ir embora, mas eu sabia que aqui era o meu lugar. E é interessante, porque todo paraíso tem uma serpente. E a única atitude dela é querer te tirar do paraíso, querer te tirar do centro da vontade de Deus. É por isso que o lugar que Deus tem para você, sempre vai ter um mala no teu lado, te enchendo o saco para você sair dali. E quantos saem? Não aguento mais, vou embora daqui. Aí Deus falando, não faz isso. Eram 10 leprosos, queridos, que simplesmente acreditaram e foram rumo ao sacerdote para se mostrar. E é interessante, porque a Bíblia diz que conforme eles iam andando, eles iam sendo curados. Então, escuta que estou acabando a mensagem, tá? A atitude de fé deles, conforme eles foram tendo atitudes de fé, a cura começou a acontecer. Vou te contar uma história, que é a continuação daquela que eu estava contando agora. Posso? Em 1994, quando? 94. Deus usou um missionário, eu mudei para Curitiba, frequentava uma igreja lá no São Brás. Estava numa igrejinha, tinha 80 pessoas, se tivesse 80, tinha pouquinha gente. E aí o missionário olhou para mim e falou assim, eu te vejo na frente de muitos jovens que vêm como ondas. Ondas. Só que a igreja Bola de Neve só nasceu em 99. Opa, Deus vê o fim e coloca no começo. Eu só entrei no Bola de Neve em 2002. Quando foi a promessa? 94. Eu só comecei a ver jovens vindo como onda, que não paravam de vir em 2007. Vamos lá, desde que eu cheguei em Curitiba pela primeira vez, em 94, recebi a promessa, até ela se cumprir em 2007, quantos anos foram? 13. Deus já estava vendo tudo isso acontecer, queridos. Eu poderia ter ido embora para São Paulo, quando tudo aqui em Curitiba dizia não, quando ninguém acreditava naquilo que Deus estava me falando, quando eu era tirado de mentiroso, vagabundo, aproveitador. Biga, você nunca passou por isso, meu irmão, eu sei o que eu passei. Os anos passaram, mostraram quem estava recebendo a direção de Deus. Os anos passaram, e você está aqui hoje no nosso quarto culto no domingo, cheio de gente. Deus tinha algo comigo no Paraná? Não tinha. Os jovens vinham como ondas ou não vinham? Sim ou não? Pergunta que eu te faço. Você está no lugar que Deus te deixou para que a promessa dele se cumpra na sua vida? Eu tive vontade, não faltou oportunidade para ir embora, gente. Deus não tem compromisso de cumprir o que te prometeu se você vive mudando de lugar, se você vive mudando de pensamento, se você vive sendo instável. Então não faltou oportunidade para eu voltar para São Paulo, para eu chutar o balde, ou para mudar para outro país, começar tudo de novo, casar, sei lá, com a Mary Monroe. Não falar alguma viva, você fica bravo. Mas eu sabia que enquanto eu estivesse caminhando no lugar certo, as coisas certas começariam a acontecer. Demorou pra caramba, 13 anos, mas começou. Tem gente que não aguenta 6 meses. Aí o emprego tá chato. Aí eu não aguento falar com esse cara. Aí não aguento essa igreja. Aí eu não aguento tudo isso. Aí tá calor. Vocês estão aqui, gente? Será que Deus está falando com alguém? Cutuca o irmão do lado e fala, será que é com você? Para terminar, voltemos ao texto. Lucas 17. O mais doido de tudo isso, o mais doido é o que acontece aqui no final. Um dos 10, versículo 15. Um dos 10
Tá todo mundo aqui? Prestando atenção? Tiala, Doug, cadê o recruta? Tá ali? Ah, no lado da Stephanie. Não, só pro lado da Stephanie, nada... Ficou vermelho. Lucas 17, versículo 15. Um dos 10, repita comigo, um dos 10. Você viu que eu falei duas coisas. Um dos 10, não é um nome só, um dos 10. Qual é o nome do teu filho? Um dos 10. Não é isso. Um dos 10, vendo que fora curado, ficou bege. Não, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: ô, queridão, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Dos 10, um olha para a situação e se lembra de algo. Ele vê, tô acabando, gente. Ney, tô acabando. Ele olha e vê que sem a ação de Deus, nada daquilo estaria acontecendo. Ele sabia, olha para mim, gente. Ele sabia que tinha uma família esperando. Ele sabia que havia uma vida esperando ele lá fora. Que seus filhos estavam esperando. Mas ele entendeu algo muito forte, que se você entender, você pode ter a sua vida mudada. Milagre não é a solução de um problema, mas é o descobrimento de um propósito. Ele vê que sem a ajuda de Jesus ele não teria vida. Ele percebe que se não fosse Jesus, ele continuaria impedido de ter um convívio social normal. Ele entende que sem Jesus, ele simplesmente não teria vida. E, olha para mim, gente, ao invés dele sair correndo para a vida com o milagre nas mãos, ele volta para agradecer. E o que a gente vê aqui? Que 9 se preocuparam com as coisas. 9 se preocuparam em recuperar o tempo perdido. Se preocuparam em voltar para suas casas e recuperar o convívio com a família. Mas um preferiu voltar. Ele também estava com saudade, estava ou não estava? Ele também estava com vontade de ver sua família, de abraçar seus filhos. Mas, repita comigo assim: sua gratidão foi mais forte que os seus desejos. Isso é forte. Quando a gratidão é mais forte que o desejo, você toma atitudes insanas, por amor a Ele. O que isso me ensina? Que você só conhece o coração de uma pessoa depois que ela ganha ou perde algo. Nós temos aqui um moço que durante 4 anos frequentou o bola e era vereador da cidade de Curitiba. E uma galera, Biga, ele é um aproveitador, ele só está aí por tua causa. Eu falei, vamos esperar agora, ele perdeu. Vamos ver, né, Thiago? Falei, agora a galera vai conhecer. Vocês estão aqui? Você só conhece alguém quando ela perde algo, ou quando ela ganha algo. No caso aqui, 9 ganharam a oportunidade de conviver novamente com as suas famílias, foram curados e se esqueceram de Jesus. Olha para mim, quantas pessoas que depois que ganharam algo nessa igreja, que alcançaram um milagre, que realizaram um sonho, se esqueceram de Deus. Posso falar mais uma? Quantas pessoas se conheceram nessa igreja, namoraram, noivaram, casaram, e foram embora e hoje não estão mais aqui. Conseguiram o que queriam e sumiram. Fazem parte dos 9. Consegui o que eu queria. Hasta la vista, Dios. Quantas pessoas que se esqueceram do que Deus havia feito em suas vidas e permitiram que as desculpas fossem mais fortes que a sua gratidão. O detalhe é que enquanto 9 demonstraram um coração ingrato, quantos? Apenas um dos leprosos perdeu por um certo momento. Ele perdeu o tempo de estar com os filhos, mas em seu coração havia gratidão, e essa gratidão o faz voltar, o faz dar meia volta, e essa gratidão o faz dizer o seguinte: olha o que ele falou para Jesus, não está escrito, mas dá para entender. Quem ainda está aqui, diga amém. Sei que está quente, horário de verão, gente, daqui até fevereiro vai ser assim, amém? Mas para quem ficou vindo para o culto cheio de jaqueta uns 3, 4 meses, vamos aproveitar o tempo que Deus nos dá, amém? Essa gratidão faz esse leproso dizer o quê? Jesus, eu tenho todos os motivos para ir junto com os meus amigos, mas eu sei o que você fez por mim. E por mais agora é a parte... Cadê o recruta?
Ah. Cara, você é um anjo, você some de um lugar e aparece em outro. Vamos voltar aqui. Olha que parte louca. Esse cara olha para Jesus e fala assim: Jesus, por mais que os meus amigos não queiram me seguir para te agradecer, eu quero te agradecer. Qual é a lição para a gente acabar? Onde estão os 9? Onde estão aqueles que, movidos pelos seus desejos, se esqueceram de voltar e agradecer? Onde estão aqueles que deveriam estar aqui adorando por tudo que Deus já fez? Amados, quem aqui é da época da Silva Jardim? Uma igreja cheia de gente, lotado, era muito legal ver o que Deus estava fazendo lá, era ou não era? Tem pessoas que dizem assim, que saudades da Silva Jardim. Passou, gente. Um dia nós vamos ter saudade aqui do Boqueirão, amém? Mas, a igreja cresceu. Eu tinha um filho na época, 2, agora eu tenho 4. Muita coisa mudou na minha vida. O Salto que está ali, a Amanda, quem mais é da época, bem do comecinho, Lisão, Clarissa, a galera que está aqui, eu pergunto, mas principalmente o Sal, que é um copastor aqui, eu falo assim: Sal, quando foi que o meu coração mudou? Meu conforto mudou, meu carro não é mais o mesmo, minha igreja não é mais a mesma. Lá eu ajudava a lavar a igreja, aqui eu não ponho a mão na cadeira, tem uma equipe que faz isso. Mas o meu coração continua o mesmo. Por quê? Porque eu entendi que um milagre de Deus na minha vida não me dá o direito de esquecer dele e virar alguém arrogante. Minha agenda mudou, gente. Antigamente, uma pessoa me ligava, eu conseguia falar no mesmo dia. Hoje você liga aqui na igreja, são 2 meses. Mas o meu coração mesmo. Sabe o que é triste? É olhar para algumas pessoas e ver que elas não são mais as mesmas. Cresceram profissionalmente, financeiramente, em tudo. E dentro do coração delas há uma certa ingratidão. Ah, cara, você está errado, amiga. Está todo mundo errado. Quem está certo? Eu não sei quem está certo, mas está todo mundo errado. Cadê aquele Deus que te mexeu contigo, cara? Cadê os 9 que podem olhar para cima e dizer: Deus, eu sei o que o Senhor fez comigo no verão passado. Eu sei o que o Senhor fez comigo. Cadê os 9, gente? Onde estão aqueles que deveriam estar aqui adorando por tudo que Deus já fez, e nessa noite estão numa balada? Nós temos um presbítero aqui que virou, né? Cadê o André? Viu ali? Que está dirigindo o Uber. Ele fala: ixi, cara, encontro vários caras indo para a balada. Vários. Eu, puxa, cara. Quantos eram para virarem pastores? Cadê os 9? Vou terminar agora. Quem é você? Um dos 9? Ou aquele que, independente do que Deus te dê, pode dizer: isso aqui nunca vai roubar o coração de Deus na minha vida, minha gratidão a Deus, não importa o que Ele me dê. Meu irmão, prosperar na vida não é pecado, se corromper com a prosperidade é. Casar não é pecado nenhum, se corromper com o casamento é. Ter filho não é pecado nenhum. Quanta gente que depois que teve filho parou de vir na igreja: meu filho, só tem louco no Bola de Neve. Você era um dos loucos. Deus te deu uma família, e agora cadê você? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a tua cabeça um pouquinho. Olha para trás, não é para você olhar para trás, é para olhar para a tua vida para trás, tá? Fecha os olhos e olha um pouquinho para trás. Olha o que Deus fez, cara. Olha como Deus agiu. Pega a foto de 10 anos atrás. Você não é mais o mesmo, cara. As coisas mudaram. Para muita gente mudou para melhor. Para muita gente o cara olha e fala: meu, foi muito legal, aprendi, mas hoje, uau. Mas quantas pessoas hoje podem estar dizendo: eu sou um dos 9, mas eu não vou continuar sendo, eu vou voltar com o coração grato, eu vou dizer: Jesus, eis-me aqui. Querido, se você é um dos 9, que se afastou por qualquer motivo de Deus, a coisa mais legal de andar com Ele é que Ele não te faz marcas, Ele não põe um carimbo na tua testa dizendo: acabou para você. Ele está com os braços abertos dizendo: se você fizer a sua parte, se você acreditar, se você sair andando como aqueles leprosos saíram, acreditando no milagre, eu vou realizar o que eu tenho prometido.
Queridos, nunca é tarde, mas você que tem que dar um passo. E se você está aqui, se você está longe dele e está dizendo: Senhor, eu quero voltar. Se você quer aceitá-lo no teu coração, ou se você já aceitou um dia, mas se afastou e quer voltar para ele, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu não quero te pedir para você ficar em pé, mas eu quero te pedir para levantar sua mão direita comigo e dizer: Senhor, eu te aceito na minha vida, e eu vou ter a minha vida mudada nessa noite. Se é o desejo do teu coração, se você está aqui ou se você está pela internet, faz essa oração comigo. Então levanta a tua mão e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão, porque um dia eu me afastei de ti, e nessa noite, eu quero abrir o meu coração, te pedir perdão pelos meus erros, e declarar que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é para ti, Jesus, que eu entrego a minha vida e o meu futuro, desde agora e para sempre. Levanta suas mãos, você que levantou, continua com ela erguida. Senhor Jesus, em teu nome eu quero te pedir, ajuda esses irmãos, Pai, essas irmãs a terem uma experiência contigo sobrenatural. Ajude-os a entenderem quem o Senhor é, e a entenderem, Pai, que a gratidão e a honra os levarão ao centro da tua vontade. Então eu te peço, abençoe-os e ajude-os em o nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Você que está na internet, você que fez essa oração, de repente você é um dos 9, procura uma igreja, procura um lugar para congregar, para estar perto de Deus, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Dê os passos necessários e Deus vai fazer a parte dele, amém? Deus te abençoe, obrigado por ter assistido, até a próxima mensagem. Dá uma salva de palmas a quem está na internet.